você ao primeiro episódio do Pod Só Pra Elas. Esse era um projeto que já tinha muito tempo no nosso coração, desde 2019, quando eu conheci essa beldade, nossa primeira convidada dessa série que nós vamos colocar no ar. Nós nos conhecemos e dali começaram a nascer novas propostas, novos projetos, cursos, interações, e agora eu quero dar boas-vindas a você ao Pod Só Pra Elas. Jaqueline Bosa, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio Pod Só Pra Elas. Só para ela, tá? Obrigada, eu tô muito feliz com esse projeto, tô toda empolgada. A gente vai receber muita gente legal aqui, né, Fih? E aí, como que você está nesse primeiro momento, quando a gente está colocando pra fora tudo aquilo que estava queimando dentro da gente? Me conta. Tô empolgada, tô feliz, tô animada, tô num processo de aprendizado, né, com você, e assim, com muito conhecimento, com muita bagagem, e a gente vai colocar tudo isso em prática, então eu tô muito animada, muito empolgada mesmo. Bem, vamos começar então falando um pouquinho sobre você, esse nosso primeiro encontro. Eu sei que para você é um grande desafio estar na frente das câmeras, uma mulher que está acostumada a estar atrás das câmeras, gerando estratégias, movimentando negócios, mas nada melhor do que nós entendermos quem é essa mulher que gera estratégias para que todas essas coisas possam acontecer. Então, gostaria que você se apresentasse nesse momento. Quem é a Jaqueline Bosa? Ai, nossa, é tão difícil falar da gente, né? Mas eu sou estrategista, né? Eu sou uma consultora de marketing. Meu foco é fazer negócios crescerem com constância, com estabilidade, tanto no digital como no offline também, porque eu creio que tem que ter aí as duas frentes, né? Não somente no digital. Isso é uma coisa que eu bato muito a tecla, porque a gente fala, às vezes a gente espera um milagre acontecer, né? No digital, e não é bem assim. Se a gente não tiver uma estratégia também ali de um network, de um bate-papo, de um offline, né? Dependendo do segmento, dependendo do negócio ali, do modelo de negócio, a gente precisa criar uma estrutura para permanecer no mercado, né? Permanecer tendo se sobressaindo, né? Então, não sendo o mesmo do mesmo, né? Eu acho que é isso que vale a pena e é por isso que eu dediquei e assim a absorver muito conhecimento, justamente porque eu não quero ter o mesmo do mesmo, né? E eu não quero que os meus clientes também sejam do mesmo. Eu quero que eles tenham aí uma pegada própria, uma pegada mais de dentro para fora. Eu quero que eles olhem o negócio deles e descubram que eles conseguem se sobressair com algum diferencial, que não seja só aquele, ai, meu atendimento é ótimo. Ok. Porque todo mundo fala, o atendimento é ótimo, né? Mas é sobre isso. Então, a Jaqueline, consultora de marketing, ela busca isso. Muito bom. Sabemos que esse é um novo momento na sua vida, né? Nossa. Você está, na verdade, fazendo uma transição de carreira, finalizando anos em uma empresa de consultoria financeira e hoje você está dentro do seu próprio negócio. Como que é isso para você? Me conta um pouquinho a respeito disso. Na verdade, eu trabalhava numa multinacional, né? Então, eu era gerente de alta renda e por alguns motivos, eu resolvi fazer essa transição de carreira. É um desafio enorme, porque o mais interessante foi que eu sou formada em administração focada em empreendedorismo e me vi em CLT 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos fazendo a mesma coisa, É. repetindo todos os dias as mesmas estratégias e agora se tornar uma mulher criadora de novas estratégias, criar, fazer. Como é que é isso? Conta. É um aprendizado, assim, enorme, porque a gente pega o conhecimento que a gente adquiriu por anos e vai colocar em prática, né? E colocar em prática, às vezes a gente acha que é fácil, às vezes a gente acha que vamos, né, com a cara e coragem, só que dá aquele friozinho na barriga, dá aquele erra aqui, conserta ali, mas tudo é aprendizado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre aquele bate-papo anterior que nós tivemos nesses últimos dias, né? E eu me lembro que você falou para mim assim, que o seu pai, apesar da sua timidez, ele sempre disse para você, vai e faz. Porque se você não fizer, você nunca vai deixar de ser tímida. E essa fala me deixou assim bem emotiva no momento que você falou, porque apesar de ser terapeuta integrativa, comportamental, já lidar 9 anos com todos os processos terapêuticos, desculpa, cortar. E apesar de ser terapeuta integrativa, comportamental, muitas histórias ainda me emocionam. E a sua história, nessa parte, me emocionou.
porque a gente percebe que o pai, ele é aquele que impulsiona a nossa vida, aquele que nos dá coragem para enfrentar. E como que foi para você ter essa coragem de romper com a sua timidez, quebrar um paradigma de 20 anos e tomar a decisão de mudar de vida e de ser o que você tem sido hoje? Conta para nós. Isso foi um processo, não foi de um dia, né? Então, assim, eu tenho esse processo desde a minha adolescência. E por que eu falo isso? Porque, como eu era muito tímida, meus namorados falavam assim: nossa, você não abre a boca pra nada, você não fala que tá com sede, com Diferente fome. de mim, né? Que fala, que gesticula, né? Tá, não sabe se tá com sede, tá com fome, o que você tá sentindo. E assim, foi muito difícil quebrar isso, mas eu falei: não, isso é um desafio pra mim, eu vou dar um jeito. E aí, o que eu fazia, né? Toda vez que tinha um trabalho pra apresentar alguma coisa, eu ia lá, com frio na barriga, passando mal, mas ia do mesmo jeito. Então, meu pai foi muito disso, assim, porque ele era muito tímido. E eu acho que ele passou alguns apertos na vida e falou: já que eu não quero que você passe o mesmo aperto. Sim. Então, Mas nossos pais não querem que a gente viva essas coisas que eles viveram, né? A gente até conversa muito sobre isso dentro da terapia, a repetição de padrão, né? E aí quando eles veem a gente nesse lugar, eles querem tirar a gente dali rapidinho, né? Pra proteção mesmo da gente. E aí ele falou: se vira nos 30, vai colocar a cara no mundo. E foi um impulso dele. Mas muita coisa também, eu acho que vem da gente, né? Vem do interior, assim. E eu enfiei na cabeça: eu quero um desafio, e toda vez eu procuro um desafio novo. E esse desafio de timidez, eu fui quebrando aos poucos, não fui de uma hora para outra, igual eu te falei. E eu fui me desafiando mesmo. Vamos apresentar aqui, vamos gravar ali, vamos fazer o negócio, e até ter um pouquinho assim de óleo de peroba, passar na cara e vamos embora, né? E agora vindo uma semana de um curso mega intenso, prático, né? No sul do país, como é que foi isso para você? Essa experiência de ir para fora, conhecer novas pessoas, estar lá no sul, contactando com outras beldades da sua área e trazer essas novidades para nós. Como é que está funcionando? Conta para a gente. Então, esse curso, ele é sobre um projeto, né, semente, assim, um lançamento de semente. Uhum. Quem é do digital vai entender. E aprendi muito a lidar com as pessoas, né? Porque eu acho que assim, o conhecimento em si, a gente sabe algumas coisas, né? Algum detalhe, outro aqui, que a gente vai aprendendo. Mas o mais interessante foi lidar com as pessoas, lidar com pensamentos distintos, com propósitos distintos, e assim, não, isso aqui teria que ser assim, aquilo, e aí, o que acontece? É igual eu tava falando, foi um grupo de meninas, né? E eu falei com as meninas, falei assim: meninas, vamos focar em dados. Vamos focar em pesquisa, porque contra dados não há argumento. Então, vamos pesquisar a persona, vamos pesquisar o mercado, vamos analisar aquilo que é interessante para a gente trabalhar. E aí, nisso, deu certo, porque se a gente for somente na opinião, a gente não constrói coisas embasadas. Então, toda a minha consultoria, tudo voltado ao marketing, eu sempre baseado em dados, para justamente não ter achismos. E mesmo assim, baseado em dados, às vezes a gente erra. Okay? E hoje nós vemos, Jaqueline, que muitas mulheres, elas continuam agindo de forma inconsciente, sem percepção e sem consciência. Nós poderíamos fazer uma junção entre dados e consciência para que essas mulheres deixem de viver no automático e comecem a observar os fatos, as evidências da própria vida? E isso se compara ao marketing, de maneira que o marketing e a consciência façam parte dessa evolução, desse crescimento, dessa alavancagem de vida? O marketing nada mais é do que atrair pessoas. Então, o marketing é comportamento, sabe? E pessoas em todo lugar. Se você não quer ter que lidar com pessoas, é difícil. Vira Wilson. Vira Wilson. Vira Wilson. Pega a referência. Ok, mas porque assim, não tem como. Porque até para você vender, até para você, sei lá, programar, fazer um software, você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com clientes, você tem que saber o que o cliente quer. Você tem que, através da metodologia, por exemplo, ágil, que você tem que ir verificando, validando. Então, você precisa de pessoas. Não tem como você se livrar disso. E aí, quando fala assim, meu Deus, mas você trabalha com pessoas, como que você dá conta? Nós somos pessoas. E nós nos vendemos o tempo todo. Nós somos aquela que vende a nossa ideia, que vende o nosso conceito, a nossa visão de mundo, a nossa estratégia, os nossos objetivos, os nossos propósitos. Então, nós podemos dizer que o marketing está num todo da nossa vida. Ah, eu sou uma dona de casa. Ok, você vai defender por que você é uma dona de casa. Você tem o seu objetivo, você tem a sua estratégia. Se acordar, colocar os seus filhos para a escola, fazer um café da manhã, né? Então, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um movimento para que isso aconteça de forma organizada, estratégica, para que ela funcione dentro da sua casa. Se você é uma mulher que trabalha em casa,
e também trabalha fora. Você tem que ter uma agenda, você tem que ter um movimento estratégico. E, com certeza, tudo isso está ligado ao propósito, à visão, ao posicionamento, à forma de você acreditar na vida. Como é que é isso dentro do marketing? Como que você faz essa leitura da vida da mulher dentro do marketing? Nossa, é bem complexo. Porque a mulher quer abraçar o mundo, a maioria das vezes, né? Sim, E a Mulher Maravilha, né? eu falo marketing, como qualquer pessoa não consegue abraçar o mundo. Se você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Uhum. Então, o marketing ele é muito voltado à comunicação. Então, a comunicação tem que ser clara, objetiva, ela tem que ter um posicionamento claro. Você tem que conversar com os seus, né? Às vezes em casa, de uma forma clara. A mesma coisa é o marketing. Você também tem que falar de uma forma clara nas suas redes sociais, no seu site, para quem que você quer falar, como você resolve aquele problema. Então, o marketing, ele não anda sozinho, porque tem o marketing, tem as vendas, né? Sim. Então, às vezes, a maioria das empresas fala assim, mas do marketing é separado com vendas. Eu falo, não, gente, o marketing ele é integrado com as vendas. Então, a pessoa, ela também é integrada, sabe? Ela, tipo assim, ela tem que lidar com o outro com clareza, mas também tem que ter aquela clareza. E aí entra aquilo que a gente conversou. Uma mãe vende a ideia dela o tempo todo pro filho. Para convencer o filho ou trazer o filho para a ideia dela, ela tem que ter um argumento. Né? Ela precisa ter um argumento. Para o esposo convencer a esposa de algo, tem que ter um argumento. Né? Então, se você não criar esse argumento intencionalmente no comportamento que você traz diante do outro, você não consegue vender. É sobre isso? Sim, porque na realidade a gente não vende palavras, a gente vende atitudes, né? E dentro do marketing também, apesar de ter uma copy excelente, né? Apesar de você ter ali uma página de vendas bem atrativo, que converte, quando você vai comprar o produto, que é basicamente a atitude ali dentro daquele produto, a atitude que você teve para fazer aquele produto, né? Porque às vezes eu vejo muito produto ruim, e aí nisso eu falo, não tem atitude de pensar na pessoa que está comprando, né? Falando sobre comportamento humano, nós podemos comparar que o marketing ele é todo voltado para o comportamento humano, do que é a pessoa, da persuasão que ela traz. Por exemplo, uma mãe para convencer ao filho de que ele precisa ir tomar banho ou precisa almoçar, ela tem que ter um poder de persuasão. Ela tem que trabalhar em prol do seu posicionamento como mãe, para que esse filho entenda que ele vai tomar banho, ou que ele vai almoçar ou jantar. O marido, quando ele quer trazer alguma novidade ali do trabalho para a esposa, e ele quer contar algo muito importante, ele traz isso de uma forma que a esposa possa aceitar, possa apoiá-lo, comprar ideia. Então, a gente pode dizer que o marketing ele é totalmente estruturado no comportamento humano para vender a sua ideia, para vender o seu posicionamento, para vender a sua persuasão diante daquilo que você quer entregar? Como é que é isso? Tudo é comportamento humano, né? Ok. E questão assim, somos seres humanos. E quando. É até interessante você me falar sobre isso, porque a maioria das pessoas acham que a gente tem que criar um produto primeiro. E na realidade, não. Não, Alecrim Dourado, não temos que criar um programa primeiro. Não! Uau! Conta pra nós, o que nós precisamos fazer primeiro? Nós temos que procurar para quem vender primeiro. Muito bom. E aí, o que essa pessoa precisa? Qual o problema que a gente tem que resolver? Qual que é a essência? Porque, assim, a maioria olha só para dentro, olha que produto que a gente pode produzir, para depois olhar para fora, para o mercado. E, na realidade, muita gente de sucesso, muito empreendedor, o que aconteceu? Olhou para o mercado. O que o mercado precisa? Qual competência que eu tenho que adquirir para eu conseguir suprir essa demanda do mercado? Sabe que, às vezes, a gente precisa pesquisar no mercado. Às vezes, assim, uma ideia de um grupo pode surgir grandes ideias, né? E acho que foi o Steve Jobs que falou com relação ao produto dele, né? Assim, questão da Apple. Eu teria que, assim, a ideia dele foi, ninguém sabe que precisa disso, e eu vou mostrar que precisa. Precisa, tá aqui, né? É uma ideia arriscada, é uma ideia boa, mas para quem não quer arriscar, que já tem uma certeza, o que acontece? Vai para o mercado para saber qual que é a demanda que está reprimida. Ok. Né? E tudo isso é comportamento. Você tem que entender a jornada que o cliente faz, qual é o comportamento que esse cliente vai ter, né? Qual é a jornada que ele vai cumprir para adquirir seu produto ou serviço. Então, nós poderíamos dizer que isso está inteiramente voltado para a consciência. Com certeza. Por quê? Porque o comportamento humano, ele está o tempo, 95% dos nossos comportamentos, da nossa comunicação, está voltada ao inconsciente. E é o que eu digo sempre, né?
enquanto não se tem consciência de si, o inconsciente vai te levar onde ele quiser. Ninguém fala sobre isso. Sabe uma coisa que eu acho interessante você falar sobre consciência? Existe consciência no marketing. O que acontece? Os níveis de consciência para compra, né? A pessoa ainda não sabe que precisa daquele produto, é um nível de consciência. A pessoa conheceu o produto, mas ainda não aceitou que é para ela, é outro nível de consciência. Ela conheceu o produto, viu que é para ela, é outro nível de consciência. Então, existe a consciência também na relação de marketing e compra. E tudo isso é interligado com o comportamento humano. Com a necessidade do ser humano conhecer o outro, conhecer as necessidades do outro, até mesmo para ter ali reconhecimento, sobressair em alguma coisa. E isso é a base, eu acho que de toda a essência do ser humano e de vendas, de marketing, eu acho que de tudo. Então, nesse caso, se o empresário tiver ao lado dele um analista comportamental, ele consegue focar na estratégia digital. Ah, lógico. Ele vai trabalhar o comportamento dele. Porque nós temos diversos perfis comportamentais. E aí jogar isso, trazer isso, jogar no sentido de pegar isso com força, né? E trazer isso para dentro do marketing, gera para a empresa, gera para o negócio uma grande oportunidade, uma forma mais assertiva dessa consciência. É questão de você conhecer a si mesmo, né? Eu acho que você saber tipo de perfil comportamental você tem, né? Que é aquela análise diz que normalmente as pessoas conhecem. Você também direciona muito o seu conhecimento, as suas atitudes, sabe seus limites, compreende o porquê dos seus pensamentos, o porquê do seu comportamento. É interessante conhecer também as pessoas que estão ao seu lado, né? Qual comportamento, qual tipo de personalidade que ele tem. Sim. Então, assim, isso ajuda a você desenvolver. Assim, às vezes a pessoa não é ruim, às vezes ela está no lugar errado. Então, se você conhecer isso, né? Se você tiver essa ajuda de uma pessoa para ajudar ali com relação a isso, eu acho que é o primordial, porque o conhecimento da gente, assim, né? O autoconhecimento, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa vida, né? E aí eu me lembro que lá em 2019 você falou isso para mim, né? Estou me autoconhecendo, né? Foi lá naquele evento só para elas, você falou assim, Mônica, eu quero entrar nesse mundo e não quero mais sair. E aí como que foi para você entender tudo isso até chegar no marketing? Foi um processo, porque assim, eu estudei comportamento humano pelo IBC, né? Fiz o self-coach, fui tentar entender um pouco mais, buscar nas terapias, fiz vários tratamentos psicológicos, assim, porque eu tive burnout em 2017. Foi bem difícil, né, Jaqueline? Foi bem complicado, mas graças a Deus já tá superado, se Deus quiser. Então, assim, a gente foi buscando formas de melhorar, né? Eu fui buscando formas de melhorar. E nisso eu fui descobrindo coisas que eu gosto, sabe? Eu fui me conhecendo, assim, né? Conhecendo as minhas limitações, sabendo aquilo que eu podia fazer e o que eu não podia. E eu fui me descobrindo e fui vendo que eu tinha muita vontade. Eu sempre fui muito vendedora, sabe? Meu pai falava que eu vendia pedra. Tímida. Diz ele gelo para esquimó. Era uma coisa assim, porque eu era tímida para conhecer pessoas novas. Mas quando eu conhecia também, era pra frente. Então, assim, ele falava comigo, você vende pedra pra qualquer um, gelo pra esquimó, e foi isso. Eu fui vendo que realmente eu tinha isso. Porque quando eu tive burnout, eu me perdi nessa, sabe? Porque, né, quem já teve burnout sabe que você acaba tendo alguns pânicos ali, alguns bloqueios. E aí, nisso de eu querer me descobrir desde aquela época, eu fui me liberando de algumas crenças, de algumas coisas que eu tinha de limitação, e fui vendo que aquela Jaqueline que amava vender, ainda existe, ainda está aqui. E aí eu falei assim, o que eu posso aprimorar? Aí eu fui pro marketing, porque o marketing sem vendas não é nada, né? Então a gente precisa atrair as pessoas e converter as pessoas. Então é uma coisa que eu sou apaixonada e assim, eu tenho brilho nos olhos por causa disso. Eu vejo. Tá claro isso para nós, né? Ai, que bom. Seu sorriso, a forma que você se encontra hoje. Porque, assim, o burnout, ele bloqueia a sua mente criativa, né? Ele trava você naquilo que você deseja fazer. Não só o cansaço, não só o estresse. E hoje, como que está essa mente criativa? Como a mulher que tem uma mente criativa, a mulher que deseja colocar em ordem aquilo que está dentro dela, como é que funciona isso hoje? É engraçado, assim, porque tem alguns clientes meus que falam assim, nossa, bater papo com você, assim, faz um boom na minha cabeça. Porque eu mostro, às vezes, uma visão externa. Porque muitas vezes a gente tá ali na rotina e a gente parece que tem um negócio de burro, né? Só olha pra frente. Antônio, né? Só olha pra frente, a gente não consegue enxergar o nosso negócio de cima.
Por isso que algumas vezes é essencial, algumas não, eu falo que sempre é essencial para você contratar um consultor de marketing, por quê? Ele vai te dar um olhar amplo do seu negócio, ele vai olhar o seu negócio de cima, ele vai mostrar para você o que você não está enxergando, porque você está ali dentro e você está na rotina. E aí você pode enxergar várias possibilidades como consultoria, para ele vai te mostrar o mercado, sabe? Ele vai procurar saber o que seus clientes precisam. E às vezes é uma solução tão simples que vai te dar um faturamento maior, sabe? A gente tem um serviço na Linic, que é a minha agência, para quem não sabe, a Linic a gente faz auditoria. Então a gente olha, tipo, a pessoa está com vários projetos, várias campanhas abertas, mas às vezes esquece de estar olhando e vai perdendo dinheiro com aquilo. Uhum. Então a gente sempre olha o negócio como um todo para saber onde a gente pode atingir vantagens e atrair. Isso aí, para mim, eu acho que é aquele boom, assim, sabe? Quando os clientes falam, já que você abriu a minha cabeça, você abriu a minha mente, eu acho que é a coisa que mais me faz, assim, dormir bem de noite. Cumprir a minha missão, né? Cumprir minha missão. O que você diria hoje para as mulheres que estão agarradas há 20 anos, 30 anos, infelizes, insatisfeitas, não só no emprego, não só no trabalho, mas às vezes num casamento, às vezes numa situação financeira, ou no próprio, né, na própria vida profissional, que deseja e percebe que está cansada, sobrecarregada, que está estressada, que está angustiada, deprimida, ansiosa, às vezes num burnout, e desejam sair desse lugar para arriscar um novo momento, uma nova vida, uma nova possibilidade. O que você deixaria hoje para essas mulheres? Primeiro, acreditar em si mesmo, né? Eu acho que se você duvidar de que você é capaz, você fica travado numa cama. Então, é uma coisa assim que você não pode nunca duvidar de si mesmo. Então, mas daqui a pouco começa a chorar aqui. Mas assim, é não duvidar. Mas você acreditou nisso. Gente, isso foi tão legal, porque você acreditou. Né? Você disse isso para mim, falou, Simone, eu acreditei que ia ser possível. Então, quando você acredita que é possível, as coisas acontecem. Sim, você não pode desistir, sabe? E assim, é difícil, é difícil. Não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra. Eu tô nessa luta desde 2017. Mas é possível. Então, quando você olha uma pessoa que é desde 2017, saiu do burnout, sofreu tudo que sofreu, eu tive síndrome do pânico, eu não podia nem entrar dentro da empresa que eu trabalhava. Se falasse qualquer coisa sobre a empresa, eu desgramava a chorar, aquilo me angustiava. Medicada. Uhum. Eu cheguei a ficar dopada, as pessoas chegarem perto de mim, eu falar embolado por causa de tanto remédio. Então, gente, não desista. Assim, um desespero às vezes, só que se você não procurar se movimentar, procurar sair disso, você cada vez mais vai se desesperar. Então, o que você tem que fazer é se movimente. Vai procurar alguma coisa, vai procurar ajuda, vai procurar ocupar a cabeça. Eu ocupava a cabeça através de estudo. Eu amo estudar, eu amo ler livros, então vou estudar, vou ler livros, vou procurar ajuda, vou conversar e por aí criar vai. recursos. Isso, exato. Então, Jaqueline, a gente entende que existem muitas mulheres que estão vivendo um ciclo vicioso de comportamentos nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu relacionamento conjugal, com seus filhos, porque não tem coragem de sair. E essa coragem, ela se baseia no momento em que você não pede ajuda. Seria isso? E você vai aceitando o que vai acontecendo? O problema é quando você não reconhece que você precisa de ajuda. Sabe? Então ainda está inconsciente. Eu acho que quando você passa algumas dificuldades, às vezes você está tão imerso naquele problema, tão imerso naquele mundo ali, que você não consegue ver que você precisa de ajuda. E aí, várias pessoas ao redor mostrar, sabe? Agora, outros, é questão de vitimismo, né? De você se colocar no lugar de é sempre culpa dos outros e não se virar nos 30 para organizar a sua vida. Então, se a gente tem um problema no casamento, às vezes nem sempre é culpa do outro. Né? Porque casamento é 50-50. Ok. Então, a gente tem que se virar nos 30, reconhecer que a gente precisa melhorar e buscar sempre melhorar. Eu acho que é uma coisa que eu me vi, assim, desde que eu comecei a me conhecer, que é melhorar cada dia. Se alguém reclama comigo algum comportamento que eu tive, eu vou analisar aquele comportamento, vou saber o porquê que eu tive aquele comportamento, porque às vezes é um gatilho, às vezes é alguma coisa que me transportou para uma época que eu precisava me defender. E nem sempre a gente precisa se defender. Às vezes a gente precisa só acolher e transformar aquele comportamento de outra forma. Assumir o que é seu, tomar as rédeas da sua própria vida? Seria esse o melhor caminho para sair do lugar onde você estava?
Ah, com certeza. Ninguém é melhor que você para se virar nos 30. Não tem como. Você não vai delegar a sua vida para o outro. Você tem que ser protagonista. Como diz, né? Você tem que ser protagonista da sua vida, não é? Então é exatamente sobre isso. Então você tem que pegar aquela força que ainda resta ali um pouquinho e transformar isso em ações. Depois de todo esse processo de 20 anos na empresa, passar pelo burnout, sair de lá, ficar perdida no meio do caminho, não entender para onde você iria naquele momento e chegar onde você está hoje. Quem é a Jaqueline? Nossa, a Jaqueline é uma mulher em constante aprendizado, né? Aprimoramento, tanto intelectual como, né, de relacional, em todos os âmbitos, porque eu tô aprendendo com os meus filhos, eu aprendo um pouquinho, com meu marido eu aprendo um pouquinho, com a Simone a gente aprende um pouquinho. Linda. Então, com os meninos que tá gravando, a gente aprende um pouquinho. Obrigada, gente. Gente, nossa equipe é fantástica. Vocês não têm noção do que o Estúdio Bunny fez para nós aqui hoje, para essa gravação. Arrasaram, meninos. Obrigada de coração. Um beijo para toda a equipe que tá com a gente aí. Então é sobre isso. Então vamos lá. Vamos agora ao fake ou fato. Vixe, É um quadro que nós estamos implantando no Pod só para elas. Jaque, fake ou fato? Uma mulher com burnout é uma mulher vítima das próprias situações que acontecem na vida. Fake ou fato? é um fato muito bem fatídico, Me explica um pouco mais sobre isso. porque o burnout, a gente sofre o burnout, né? É uma coisa que isso para mim foi muito claro, porque eu amava o que eu fazia. Amava, amava. Tanto é que eu cresci muito rápido na empresa. E por eu amar aquilo, me dedicar a corpo e alma, e sofrer algumas retaliações, alguns problemas dentro da empresa, eu infelizmente, psicologicamente, não tive capacidade de não ter o burnout, né? Então, isso para mim é um fato muito fatídico. Fake ou fato? Toda mulher é capaz de buscar dentro de si os recursos necessários para sair do lugar onde elas estão. Fato fatídico de novo. Hoje você tá, hein? Parabéns, muito bom. A gente consegue, nem que seja aquela chaminha pequenininha lá, só que a gente não pode não se movimentar. Eu acho que é exatamente isso a mensagem de hoje, sabe? É movimente-se, faça acontecer. Como que isso a gente consegue fazer isso? Conta pra nós. Se você não tem consciência do grau, né, de onde você está, as pessoas ao redor podem te ajudar. O problema é quando você coloca uma trava nos seus ouvidos e nos seus olhos, né? E aí vem Deus para destravar. E aí vai nas orações. Daí dá-se um jeito, ele faz o milagre. E a partir disso você consegue observar pessoas que estão perto de você, que vai te ajudar a sair desse caminho. E você começa a se movimentar. Também não pode ficar parado. E quanto mais parado a gente fica, é igual aquele negócio, né? A Bíblia fala, né? Para Lázaro sair da tumba, alguém teve que ir lá e rolar a pedra, né? Então, Jesus pediu ajuda, falou, vai lá rodar a pedra, para eu chamar Lázaro para fora. E é exatamente sobre isso. Ok. Fake ou fato? Mulheres maravilhas são mais fortes do que aquelas que não fazem nada. Fake purinho. Ai, que adorei. Conta mais sobre isso. Ninguém é Mulher Maravilha. Sabe aquela Mulher Maravilha lá do filme, como que é? Eu não sei, Marvel e a outra lá, da DC. Aquela Mulher Maravilha da DC, ela não existe, sabe? Porque a gente não dá conta de tudo, né? A gente dá conta do que cabe à mulher fazer, né? Não adianta você querer ser o homem e mulher da casa, porque você não vai conseguir. Você tem que assumir o seu papel, assumir o que foi designado, porque senão você não aguenta. E aí você começa a ficar irritado, você começa a descontar nos outros, e aí aquele negócio vira uma bola de neve. Então, não existe. Ok, muito obrigada. Por isso, então, o que pode só para elas? Não desistir, né? Não desistir. Se você está com uma dificuldade, busque ajuda, mas não desista. Simone está aqui para ajudar, com certeza, como tem me ajudado, e enxergar que você tem possibilidades e movimentar. 2 qualidades que ficam e são dessa Jaqueline. Persistência, né? Porque eu não desisto. Até que a frase, não desisto nunca. Você não vai de um jeito, vai no outro.
Mas vai de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito. Vai A de gente qualquer aprende jeito. isso com ela. Gente, eu aprendi isso com ela. Vai de qualquer Vai jeito. de qualquer jeito. Tem estratégia? Tem. Não tem? Vamos criar. Isso mesmo. O importante é ter estratégia. Então, a gente dá os pulos. Questão da persistência e questão também de... eu não sei, assim, falar da gente é difícil, né? Mas o que eu vejo muito eu tenho facilidade de entender o outro, de ter empatia, sabe? Que é uma coisa que eu sempre tive e é muito gritante isso, porque muita gente tem amiga minha que fala, Jaqueline, lá vem você defender os outros. Eu falo, gente, não é defesa, é entender o outro, por que ele teve aquele tipo de comportamento. Porque às vezes é uma fraqueza dele, às vezes ele é mal mesmo, mas às vezes ele tá precisando de ajuda, né? Então, assim, não defende ninguém. Eu falo, não, tem que defender, assim, não é defender. É você ter empatia para entender, né? E, assim, não abraçar o pecado e não justificar o pecado, mas amar o pecador. Ok. Né? São duas fragilidades que a Jaqueline ainda precisa trabalhar. E dentro dessas fragilidades, mostrar para as nossas mulheres que é necessário, é preciso, que vale a pena. Eu sou teimosa. Sério, você não parece. Não parece, não? Eu sou teimosa. Pergunta ao meu marido. Alô, alô, senhor doutor. Então, assim, eu sou teimosa. Às vezes eu quero estar sempre certa. Estou trabalhando muito sobre isso. Mas é uma coisa que eu falo assim, não, é porque mulher, né? Mulher tem esse negócio, né? Quem é você, filho? Eu sou aqui, né? Sou a certa da casa, dá licença. Mas, assim, a gente tem que reconhecer que nem sempre a gente está certa, mas quase sempre a gente está certa, então é sobre. Quase sempre a gente está certo. É aquilo que a gente chama de intuição, né? A gente tem uma intuição muito aflorada, Muito né? forte. É nosso. Não tem como fugir disso. Então, assim, quando eu falo com o Felipe, ó, cuidado, daqui a pouquinho Pode aparece algum problema. Você acaba vendendo a sua ideia, se ele não compra a ideia, se ele não olha a estratégia por trás do marketing, vai acontecer. E eu morro de rir que ele fala, não faço nada sem falar com você, porque senão... Eu acredito. Jaqueline, muito, muito obrigada por esse primeiro momento. Muito, muito obrigada por você se dispor a estar aqui comigo. Muito obrigada, gratidão mesmo, do fundo do meu coração, por tudo que você representa nesse Pode Só Pra Elas, diante de outras mulheres que, com certeza, estão sendo alcançadas com a sua história. Um abraço, tá, minha amiga? Muito obrigada.